Olá, meninas, sejam muito bem-vindas para a nossa aula de Como Romper os Padrões Hereditários. Eu sou Magda Souza, sou mentora de mulheres e sou terapeuta. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho das questões que muitas vezes nos acomete no dia a dia e que fazem a gente repetir ciclos de repetições. Hoje, a ciência já reconhece a memória celular que nós carregamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e dos nossos tataravós. A própria Bíblia, né? Eu sou cristã também, vocês vão ouvir muito falar a respeito de versículos bíblicos, né? Que vão trazer aí uma explicação para a gente. Se você olhar lá em Números 14, 18, fala a respeito desses padrões hereditários e dessas questões que muitas vezes acompanham as nossas gerações. E se acompanha a nossa geração, claro que depende muito da percepção de cada um. Talvez você diga assim: ah, eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, e ele e ela não passa pela mesma coisa que eu passo, esse ciclo de repetições. Então, o que que significa isso? Cada nascimento tem uma grade de lealdade familiar. Então, o primeiro filho, ele é da grade de lealdade do pai. Ah, tem a ver com vínculo afetivo com o pai? Não. Significa que ele vai puxar muito a questão familiar, né, vinda do pai. Vai puxar a ancestralidade do pai, vai puxar a cultura do pai. O segundo filho, grade de lealdade da mãe. Terceiro filho é o que a gente chama de energia neutra, que isso depende muito das questões do ambiente, isso depende muito do dia a dia, isso depende muito das questões vividas ali na infância, na adolescência, e envolve muito essa questão da percepção. Então, é fácil de entender. É, quando as famílias, né, moravam ali na caverna, o primeiro filho, o que que acontecia? O primeiro filho, ele saía caçar com o pai. O segundo filho, quando nascia, ficava em casa cuidando das questões com a mãe. E o terceiro filho? O terceiro filho é aquele que podia brincar mais. Se o primeiro estava com o pai, o segundo estava com a mãe, o terceiro, ele era totalmente neutro ali, ele estava totalmente livre na questão do ambiente. Então, todos esses estudos vieram dessas questões sociais, né? E o quarto filho, Mari? Volta, grade de lealdade do pai, quinto mãe, sexto, energia neutra e assim sucessivamente. E aqueles que não vieram à vida, os abortos, eles também têm um lugar, tá? Então, esse lugar de nascimento, a gente não pode excluí-los. Esse lugar de nascimento, ele é algo que, de fato, tem uma relevância. E quando essa criança ela não é vista, ela não é lembrada, ela é excluída, é como se ela não existisse ali dentro do campo familiar. Isso traz desordens sistêmicas, né? Que vocês vão ouvir muito a gente falar aqui e durante os nossos próximos encontros, tá? Então, eu quero compartilhar a tela, que hoje eu quero falar a respeito desses padrões hereditários, né? Como funcionam aí esses padrões, como que é toda essa situação, como que a gente passa por tudo isso, tá? Então, ali, padrões hereditários. Vamos começar falando que nós carregamos na nossa história fragmentos lá do passado que muitas vezes se repete.
né? Revelando ali as dores sistêmicas que moldam as nossas vidas. Então, por exemplo, se você tem uma questão de rejeição muito latente, muito forte, isso vem da sua cultura, isso vem da sua história. Isso vem das características do seu sistema familiar. Relacionamento também? Também. Muitas vezes nós carregamos dores emocionais e honramos inconsciente a nossa mãe ou questionamos a postura da mãe e tudo isso faz com que a gente vai ter problema lá no nosso relacionamento. Por quê? Porque a gente está em desordem com o sistema familiar. Toda vez que há julgamento, mágoa, dor, angústia, existem distorções e legalidades espirituais e legalidades que muitas vezes levam a toda essa distorção, tá? Então, eu trouxe aqui algumas para que a gente possa conversar sobre elas. Então, uma delas, a rejeição e o abandono. Elas fazem parte de fragmentos de um passado que se repete, tá? Então, por exemplo, quem tem aquela sensação de rejeição e abandono muito forte, de onde isso pode vir? Pode vir, né, por um dos pais que tiveram aí essas questões, essas relações afetivas interrompidas e trouxe esse registro de dor, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela não se sente amada. Por quê? Porque ela recebeu essa informação, essa memória do campo familiar. Ela trouxe essa memória ali das dores emocionais vinda da mãe ou do pai. Então, esse padrão, ele pode se repetir por várias gerações, né? Até a quarta geração, criando essa dificuldade para estabelecer esses vínculos saudáveis. Então, sempre aquele medo, aquela rejeição, aquela situação de abandono, parece que ninguém gosta de mim, ninguém respeita quem eu sou, parece que me olham torto, e muitas vezes isso vem de um reforço das culturas comportamentais do sistema familiar, de situações não resolvidas, de dores traumáticas que trazem aí esse registro. A traição e a desconfiança, né? Então, se houve padrões de traição em gerações anteriores, né? No caso aí da infidelidade, ou até mesmo a traição de amigos, isso pode gerar uma desconfiança profunda. Então, como que isso acontece? Por exemplo, a mãe, ela é desconfiada de tudo. E a criança, ela começa a moldar-se naquele comportamento vindo da mãe. Ela começa a, e principalmente se ela tiver dentro dessa grade de lealdade. Então, o que que ela faz? Ela começa a ver pela percepção da mãe, a sentir através daquele comportamento da mãe. Então, ela carrega aquela desconfiança, parece que todo mundo está fazendo um complô contra ela. E ela tem dificuldade para se relacionar com as pessoas. Ela não consegue profundidade. Por quê? Porque ela trouxe isso dessa dor emocional ali vinda da mãe. Então, essa dor sistêmica, ela pode dificultar, né, a criação de laços verdadeiros ali, e a pessoa, ela não consegue se abrir, ela não consegue confiar. E muitas vezes, isso não está só vinculado ao relacionamento amoroso. Isso também está vinculado às amizades. É sempre aquela situação de que tem alguém fazendo algo ali por trás. Ah,
me trouxe esse bolo, não sei não, hein? Deve estar armando alguma, né? É um comportamento que muitas vezes a gente traz ali sistemicamente do sistema familiar. Claro que tem muitas situações que são traumas e situações de vivência da nossa infância e que a gente carrega aquilo. Mas quando existe essa raiz dentro da família, essa repetição ela é muito mais forte e ela traz de uma forma intensa essa dor. Porque todas as vezes que a gente vai batendo nesses mesmos pontos, que são os traumas, a gente vai acentuando e a gente vai alimentando essa dor e vamos potencializando ela cada vez mais. E a escassez e o medo da pobreza? De onde vem tudo isso? Então, essas histórias de dificuldade financeira e pobreza, que muitas vezes vêm ali dos nossos ancestrais, elas podem trazer, né, esse medo profundo da escassez. E de onde isso vem? Nas descendências, a gente observa que alguns de nós somos descendentes de escravos, outros de portugueses, outros indígenas. E o que que acontece? Muitos vieram de outro país em busca de algo aqui no Brasil. E essas famílias, na vinda para o Brasil, elas vieram com a promessa de enriquecimento, de que aqui no Brasil tinha muita terra, e muitos vieram para o Brasil e se tornaram praticamente escravos aqui, tiveram que trabalhar muito. E o que que acaba tudo isso trazendo quem vem dessa descendência? Essa dor emocional, esse medo, esse peso de que ganhar dinheiro é muito difícil. É uma honra inconsciente àqueles que sofreram e não tiveram a oportunidade de perdoar, de resolver essas questões internas. E isso faz com que esse comportamento cultural ele siga de geração em geração, tá? Então isso pode levar a uma mentalidade de sobrevivência, onde o foco ele está sempre na falta. Então, por exemplo, sentou na mesa para comer. Quem tem uma mente próspera, né, uma mente de abundância, ela olha para aquele alimento e ela fala assim: eu escolho comer isso e depois, amanhã eu como, eu experimento esse outro aqui. Por quê? Porque ela não vibra na falta. Como é alguém que tem o sentimento de escassez? Ela olha, ela fala: nossa, eu tenho que provar tudo, porque amanhã eu não sei se tem. Amanhã eu não sei como que vai ser isso. Então ela começa a ter até um descontrole alimentar. Por quê? Porque ela tem na mente dela um processo, um medo de faltar. E quando eu vibro muito alto com aquele sentimento, o que que eu faço? Eu atraio mais daquilo, né? Se eu planto sementes de banana, de maçã, claro que eu vou colher isso. Mas se eu planto a minha mente, ela está totalmente focada no que é escasso, na falta, no medo de faltar, no medo do que vai acontecer, o que que eu faço? A minha mente, ela fala assim: nossa, a Magda gosta disso, eu vou trazer mais disso para ela. Ela, toda vez que ela está diante dessa situação, eu percebo que tem uma excitação, tem algo diferente aqui com ela. Então, o que que acaba acontecendo? A gente acaba atraindo mais daquilo. Eu emano e isso volta, né, potencializado ali para mim. E a culpa e a vergonha? Também, elas são emoções poderosas ali que também podem ser transmitidas. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo, a culpa é minha. Se eu não tivesse feito isso, a culpa é minha.
E o que que vai acontecer com os filhos? Vergonha de falar em público, vergonha de dar sua opinião, né? Tudo isso faz com que os nossos filhos, as pessoas que estão à nossa volta, através do neurônio espelho, eles façam a reprodução daquele comportamento. E isso vai caminhando de geração em geração. Então, um exemplo é quando tem um segredo na família. E esse segredo, talvez, casou grávida, ou pegou para criar, tudo isso influencia na geração seguinte. Por quê? Porque tem uma ressonância de algo ali que não encaixa, algo que não está resolvido. E às vezes a gente pensa que a gente só se comunica no âmbito da consciência, mas a gente tem uma comunicação de sentimento, daquilo que a gente vibra dentro da gente. E é muito fácil a gente entender isso. Quando a gente está perto de uma pessoa que fala mal de todo mundo, que ela tem uma energia pesada, a gente sente. E aquela vibração, aquela situação ali faz o quê? Faz com que cada vez você queira se afastar mais. E toda vez que você olha para aquela pessoa, você está passando na rua, você vê ela, a mente já, nossa, eu vou virar aqui. Tomara que ela não me veja, né? Então, por quê? Porque a gente sente, não precisa ser falado, mas o comportamento, a agitação, a forma de se comunicar, ela traz essa, é, essa situação e a gente acaba espalhando isso lá no nosso sistema familiar. Mulheres que têm medo de intimidade. Ai, nunca fui abusada, mas eu tenho medo. De onde vem isso? Vem de dores emocionais e de situações que podem ter sido vividas pela avó. E o que que acontece? Se a avó foi abusada, o que que essa avó vai fazer? Ela pode até não falar sobre isso, mas ela vai ficar em cima das meninas. Ela não vai deixar ir em lugar nenhum. Ela vai trazer uma frequência, ela vai trazer um sentimento, ela vai trazer um comportamento de que é perigoso, que tem perigo. E aí o que que vai acontecer com a mãe? A mãe não sabe o que é o perigo, mas ela também vai reproduzir esse padrão na filha. E muitas vezes essa filha, ela acaba tendo essa frieza ali nos relacionamentos, esse medo da intimidade, e ela não sabe nem de onde isso vem. Mas isso vem desse comportamento e desse medo, dessa forma de transmitir essa impureza, né, da dor que a avó viveu. Então a gente vai reproduzindo aí esse ciclo. E, e esse medo, ele vai sendo transmitido e as pessoas, elas vão tendo esse comportamento e vão levando isso para os relacionamentos dela, né? Aqui eu tenho uma situação aqui de dentro de casa, né? A minha menina virava e mexia, falava assim: Mãe, eu sonhei que tinha alguém pulando na janela. Eu sonhei que tinha alguém é, tentando me pegar à força. E aí, né, dentro de todo esse contexto, eu sou a primeira filha, eu sou da grade de lealdade do meu pai, não, nunca havia passado por nada parecido desse tipo. E aí fui procurar, eu perdi meu pai com 7 anos, né? Fui procurar na história do meu pai, através de um tio, e conhecendo a história, uma das irmãs do meu pai, ela foi morta em praça pública por de um relacionamento dela, que era um relacionamento abusivo, tóxico, e ele pedia para ela sair pedindo na rua, e ela se negou e ninguém conseguiu
livrar ela dessa situação. Então, além do relacionamento abusivo, teve uma tragédia. E, e aí, o que que a gente percebeu? A gente percebeu que a minha filha estava com esse alarme ligado, esse medo, né? Às vezes ela até falava, ai, que medo, né, de acontecer tal coisa, e ficava o tempo todo. E não tinha assistido nenhum filme, nenhuma história, mas esse alarme estava ligado ali, né, dentro dela. Por quê? Porque essa dor sistêmica foi algo que a minha filha carregou e trouxe. E como que a gente resolve essa questão? A gente resolve essa questão trazendo a história. Eu uso o método libertação pela raiz. Eu vou mostrar passo a passo deles para vocês. Mas o que que a gente faz? A gente trabalha a consciência, a gente conhece a história, a gente dá lugar a essa história e a gente entrega para quem é de direito e dizendo que isso não é nosso, né? Que a gente realmente sente muito em relação a toda essa situação, mas que isso não é meu e eu agora eu entendo por que que eu tenho esse medo dentro de mim. A partir do momento que você resolve isso, esse alarme ele é desligado e você começa a entender por que tudo isso acontece. E aí você consegue mudar esse padrão de pensamento, você consegue se desligar desse processo de dor. E aí também nas lutas e nas perdas que não são resolvidas, né, essas perdas traumáticas, das mortes prematuras, né, de tragédias que não foram processadas emocionalmente, né? Então esse medo que parece que vai acontecer alguma coisa, esse padrão ele pode se manifestar num sentimento de tristeza profunda, medo de perder. Ai, nossa, eu tô com medo de perder meu filho. Do nada, ai, medo de perder minha mãe. Ai, medo de acontecer alguma coisa. Por quê? É um alarme também que está ligado nesse sistema de dor. A autossabotagem e a falta de valorização também vem dessas histórias de fracasso, de dor, falta de conhecimento ali das gerações. E tudo isso traz esse padrão de autossabotagem, né, de fuga, que muitas vezes a gente não observa que está relacionado a essas dores sistêmicas. Então, as pessoas elas podem inconscientemente evitar o sucesso. Por quê? Por causa desse medo, por causa dessa autossabotagem. Se ela começa a ter avanços em alguma coisa, ela mesma se autossabota. Vou dar um exemplo. Ela começa a juntar dinheiro, aí dali a pouco ela já começa a gastar, arrumar um monte de coisa para gastar, para se auto-sabotar. Por quê? Porque ela não está preparada para prosperar. Porque ela existe dores emocionais que prendem ela ao passado, a esse sistema de dor, a essa situação que não foi resolvida, que não foi dada lugar, não foi perdoada. E aí temos os relacionamentos tóxicos, tá? Para que a aula não fique muito extensa, eu vou citar eles aqui, né? Que são os padrões de abuso, que muitas vezes acontece, traz isso, né? Se houve abuso físico, emocional, psicológico, a dependência emocional também, que vem dessa codependência aí do relacionamento, isso se manifesta por quê? Porque ela conviveu com essa dificuldade da mãe ou de alguém que não conseguiu manter um limite saudável, que fez demais, que tinha medo da pessoa ir embora. E aí o que que ela faz? Ela absorve esse comportamento. Então a comunicação disfuncional, não consegue se comunicar, né, diante dessas situações ali que são expressas de dor dentro do sistema familiar. Então, tem
uma disfunção, um mal entendido na questão do relacionamento, da impressão que ela fala uma coisa, o marido entende outra, e tudo isso se dá devido a dores emocionais. Modelos de relações de desigualdade, se aconteceu da avó ser muito pobre e de repente casou com alguém que tinha posses, e aí aquela situação de desequilíbrio fica ali dentro do âmbito familiar, né? O medo do abandono que a gente mencionou ali em cima, que é aquele medo de ser da pessoa ir embora. Mas por quê? Porque essa dor, ela já ocorreu anteriormente, existe memória celular e a impressão que a gente tem é que aquela situação, ela pode a qualquer momento acontecer, porque aquilo não está resolvido. Aquela situação, ela está em aberto dentro de nós. Então, a falta de respeito, de validação que essa criança, essa família viveu e isso foi passado e muitos filhos ou invertem a ordem radicalmente por ódio ao pai, à mãe, ou ele reproduz fielmente aquele padrão. Não consegue um equilíbrio em relação a essas questões, né? Então, isso vem dessas questões relacionadas a esses padrões que essa mulher, que essa criança, que essa adolescente recebeu, tá? Ciclos de conflitos, né? O tempo inteiro era uma briga em casa, era uma guerra em casa, era uma confusão. Então, o que que acaba acontecendo? Acaba fazendo com que essa pessoa ela parece que se não tem conflito, ela cria, porque a forma dela existir está totalmente relacionada a uma confusão. Se está tudo bem, parece que tem algo errado ali, né? Tem alguma coisa que não está bem resolvida. Por quê? Porque ela está totalmente acostumada naquele ambiente de grito, de briga, de conflito. E se está tudo bem, parece que ela está fora, ela dá um jeito de criar aquela confusão, né? Aquele conflito que é o ciclo e a frequência que ela está acostumada. A autoimagem negativa, que é, ai, ele casou comigo por dó, ele não me ama, então eu tenho que fazer demais por ele, né? Eu tenho que dar demais para que eu possa, de fato, merecer esse relacionamento, né? Então, tudo isso são dores emocionais aí que a gente traz desses padrões hereditários. E aqui eu quero falar sobre o poder oculto dessas heranças culturais, né? Como que isso se dá dentro dessas culturas, para que você possa entender como isso se desenvolve, de onde vem essa dor, o que que os escravos, o que que os franceses, os poloneses têm a ver com esse padrão de comportamento meu, se eu tenho dor em relação à escassez e medo de falta, né? Eu peguei esse de todos que a gente linkou aqui, para que a gente possa entender o que que a ancestralidade tem a ver com esse meu comportamento hoje. O que que eu trago da minha ancestralidade? O que que essa cultura traz de padrão na minha vida? Então, vamos lá. Então, por exemplo, coloquei alguns aqui, né? Escassez e medo de falta, né? Esse padrão de comportamento. Vamos pensar em pessoas que têm descendência de índio ali. Qual que essa forma de negociar com o dinheiro que vem do índio? É a troca. É aquela pessoa que no processo de venda ela tem dificuldade para vender. Aí o que que ela faz? Ah, vamos trocar serviço? Ah, vamos trocar. Eu compro isso seu e você é, me dá tal coisa? Por quê? Porque ela tem essa cultura enraizada nela
e é uma honra inconsciente que ela carrega. E ela não consegue negociar, e ela não consegue muitas vezes prosperar. Então, é o medo de não receber o que ela precisa em algo de troca ali, levando a ela essa sensação de insegurança, de impotência e até desconfiança em relação a esse processo de venda ou em relação à troca que ela está propondo. Até mesmo na troca, ela, ela faz uma troca injusta, ela faz uma troca de não merecimento. Por quê? Porque ela carrega essa memória e essa dor que muitas vezes não está resolvida ali internamente. Tem coisas que precisam ser olhadas, dado espaço, lugar, para que de fato essa pessoa possa prosperar. E o judeu? Qual é o padrão da mente dele? É guardar. E quando que essa questão da escassez, do medo de faltar, acomete essa cultura? Quando dentro da história do judeu houve algo fora desse padrão, dessa questão cultural que é familiar dele. Ele viveu ansiedade em relação a situações imprevisíveis, e aí ele teve esse comportamento excessivo ali de poupança, e aí o que que acontece? Ele desenvolve avareza. Ele pode até ter dinheiro, mas ele é avarento demais e vive o tempo todo na sensação de falta. Ele vai vivendo sempre é, não vivendo esse merecimento. Por quê? Porque ele teve essa situação de, de fatos imprevisíveis, né? Essa imprevisibilidade da vida dele que trouxe para ele esse descontrole. Eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, eu tenho que guardar, e ele não consegue viver, ele vibra o tempo todo ali na escassez. Tem também a questão dos chineses, que é o poupar e investir, né? Quando essas questões ela traz dores emocionais ali, quando há um medo, uma instabilidade da instabilidade financeira, né? E a pessoa fica ali totalmente focada naquela, dando uma ênfase intensa àquilo. Então ela perde o controle daquilo e ela também não consegue viver a prosperidade. Então, ela está totalmente nessa disfunção. E por que que isso ocorre? Porque ocorreram registros e situações, como a gente mencionou aqui em cima, que acentuou dentro da questão do dinheiro essa dor. O americano, né? Qual que é essa postura cultural do americano? Gastar e consumir. É o tempo todo essa questão de ter, de coisas descartáveis. E aí o que que ele gera? Um sentimento de culpa, de arrependimento depois que gastou. E fica aquela pressão que quer manter aquele estilo, mas isso traz muita dívida, estresse, ele não tem controle, ele perde o controle emocional de todas essas questões, porque existem situações ali não resolvidas que vêm dessa cultura. O alemão, né, planejar e economizar, que traz essa ansiedade ali sobre o futuro também, aquele comportamento rigoroso de planejamento, de economia, medo de não estar preparado para assumir tal situação. Então, são várias situações aí que a gente carrega, tá? Vou abrir aqui também o brasileiro, né? Que é gastar e valorizar o presente, que é o tempo todo estar vivendo agora, não pensar no amanhã. Isso é cultural nosso, né? E aí o que que acontece? Medo de não aproveitar, de não desfrutar, de morrer amanhã e não poder viver aquilo. Então, isso é uma questão cultural que muitas vezes a gente carrega e traz um padrão de escassez, por quê? Porque não consegue
ter controle financeiro, tá? E aí também africanos, vou abrir aqui meio salteado, porque são vários, que eles têm a solidariedade comunitária e o apoio. Então, o que que acontece? Ele tem dificuldade em cobrar, ele faz demais para ser amado, e quem vem dessa cultura também tem muita dificuldade no processo de venda, né? Tem dificuldade ali de se relacionar com o dinheiro. Então, é, é a ansiedade sobre não conseguir dar o apoio ali na família. Mas ele tem dentro dele esse padrão de estar o tempo todo trazendo essa questão ali de, de que ele tem que fazer demais pelo outro, né? Ele tem que dar o máximo, que ele não pode cobrar, que ele não pode falar sobre o dinheiro, porque senão ele vai perder a amizade, porque senão né, alguma coisa ruim vai acontecer, porque ele tem isso latente e é uma situação de descontrole emocional que está totalmente fora dessa questão é, que a gente diz aí que é uma questão saudável de relação com o dinheiro, né? Aí os portugueses, né, que tem como essa questão cultural poupar e ser cauteloso com os gastos, mas que muitas vezes, diante do imprevisto, ele traz é, essa, essa dificuldade aí em gastar por prazer. Então, ele só vive ali no básico do básico do básico e ele não consegue trabalhar esse merecimento. Então, muitas vezes, essas questões que a gente traz ali desses padrões hereditários, né? A gente traz da nossa ancestralidade. E, e como libertar, né, dessas correntes invisíveis? Como quebrar o ciclo de dor, desbloquear essa vida plena que a gente tanto busca? Eu uso o método libertação pela raiz, que é um método que eu observo que ele consegue destravar a pessoa, ele consegue fazer a pessoa mudar esse padrão de pensamento, esse comportamento que muitas vezes ele traz do piloto automático do seu sistema familiar, tá? Então, como que funciona esse método? Ele é o primeiro passo, né? Vou colocar aqui de uma forma geral aqui para vocês entenderem. O primeiro passo é você tomar consciência de qual é a dor que vem do seu padrão familiar. O que te prende a ter esse comportamento, essa situação? Trazer à consciência essa história familiar e compreender da onde isso vem, ter consciência, ter claro de onde está essa situação e esse padrão de dor. Segundo, é o acolhimento e a aceitação sem julgamento. Sem esse julgamento de, ai, mas o meu avô não podia ter feito desse jeito, ele deu essa criança, nossa, ele não podia ter feito isso. Isso, toda vez que eu julgo, eu me coloco acima do outro e eu não consigo estabilizar esse processo de dor que eu carrego. E aí, o terceiro passo é essa ressignificação interna, é entender que se meu avô fez isso, é porque ele carrega essa memória celular. Ele também vem de um padrão que ele não deu conta de romper. E eu agora tenho a oportunidade de romper. É olhar para essa situação trazendo um novo significado, uma nova abordagem, sem dor. O quarto passo é a identificação pessoal com a dor. O que que essa dor trouxe para mim? O que que essa dor está interferindo dentro de mim, na minha vida, na minha história, no meu dia a dia? O que que essa dor está me prejudicando?
E, diante dessa identificação pessoal, ir para cenas que essa dor me impossibilitou de dar o próximo passo, que me impossibilitou de avançar. E então trabalhar essas cenas de dor para esse processo de libertação mesmo, né? O quinto passo é esse perdão pessoal sobre o que aconteceu, sobre esse evento traumático, sobre essa postura, sobre essa forma que você agiu até então, porque você não tinha consciência de algo diferente. E se posicionar numa nova identidade, num eu consciente, e não um eu guiado pelo meu piloto automático. E aí, geralmente, quando eu trabalho esse método, eu levo o último passo, eu trabalho um protocolo pessoal, né? Então, dentro da dor que essa pessoa colocou para mim, que ela trouxe, eu vou trabalhar com ela afirmações positivas relacionada àquela situação que ela identificou ali de forma pessoal e que ela tem como um registro negativo. Então, eu vou positivar e gosto muito da técnica EFT. Geralmente, nos protocolos pessoais, além da repetição dessas frases, eu trabalho essa técnica, que depois eu vou falar um pouquinho dela aqui para vocês, tá? Então, ressignificando aqui as suas origens, né? Transformando essas feridas em força para que, de fato, nós possamos prosperar. Então, um exercício que eu acho muito importante é esse exercício transformando feridas hereditárias em força. Como que nós vamos fazer? Eu quero que você pegue aí um papel e uma caneta próximo da onde você está e para que você possa fazer esse exercício aqui junto comigo, tá? Você vai primeiro refletir sobre esses padrões e essas feridas emocionais que você acredita ter herdado ali do seu pai, do seu avô ou dos seus ancestrais. Então, você vai ver que padrão é esse que te impede. É um padrão de escassez? É um problema nos relacionamentos? Escolhe um, né? Um de cada vez, para que você possa resolver essa questão aí interna dentro de você. Aí você vai refletir sobre isso, sobre essas questões e esses padrões, e essas feridas emocionais que vêm ali do seu pai, da sua mãe. Eu quero que você considere também esses aspectos, até as crenças, sabe? Aquelas crenças limitantes que a gente carrega, se for em relação ao dinheiro, isso nunca é para mim. Eu sempre tenho que comprar o mais barato. É aquele padrão de comportamento. Eu tenho o dedo podre, eu só atraio pessoas complicadas. Comigo tudo dá errado, né? Eu quero que você olhe para essas crenças, para essas palavras que estão enraigadas aí dentro de você e que faz com que você muitas vezes acredite cegamente nisso. E se você acredita, tudo que você acredita, que você tem fé, isso de fato vai acontecer. Então, toda vez que a gente carrega crenças limitantes dentro da gente, a gente não observa que a gente tem aquilo como verdade dentro da gente, o que que a gente faz? A gente solidifica isso e a gente atrai isso para a gente viver. Então, eu quero que você escreva essas feridas e esses aspectos aí, essas crenças que, ouvindo aqui a aula, você lembrou e que você acha importante e que você quer se livrar disso. E eu quero que você responda aí, né, nesse papelzinho também. Quais histórias ou eventos familiares
você acha que influenciam nas suas emoções e nos seus comportamentos hoje, né? Quais são esses eventos? Quais foram as situações? O que que você acha que você carrega? Aquela fragilidade da mãe, aquele medo. Olha aí para a sua história, para tudo que você ouviu e para o problema que você está vivendo hoje. Quais são essas histórias ou esses eventos familiares que influenciam no seu comportamento hoje? Que você percebe que é parecido com a sua mãe, que é parecido com a avó, que é parecido com o pai, que tem alguém da família que já experienciou isso. E quais padrões você percebe na sua família e que você gostaria de mudar? Ai, a minha família tem um padrão de escassez que eu percebo assim que não é nada legal, que não é nada saudável. A minha família tem uma rejeição, todo mundo, ninguém pode olhar, ninguém pode falar nada, que ela tem uma rejeição latente ali. Eu observo que isso é muito peculiar da minha família. Ah, pessoas é, que têm vergonha de tudo, que não conseguem avançar nos sonhos e nos projetos. O que você percebe dentro da sua estrutura familiar e que você gostaria de fazer diferente? Anota aí também. Diante de todos esses relatos aí, essas escritas aí, desse sentimento, desse comportamento e desse desafio específico, eu quero que você escreva algo parecido com essa frase que eu deixei aqui de modelo para você. Se o medo é da escassez, você vai escrever essa frase, né? E claro, vai personalizar para a sua dor. Eu sinto que o medo da escassez que eu carrego é uma herança lá do meu avô, que ele viveu em extrema pobreza e sempre lutou para sobreviver. Isso me faz sentir que nunca é o suficiente e me leva a um ciclo de ansiedade e de consumo. Então, começa mais ou menos dessa forma. Eu sinto que o medo de falar em público que eu carrego, ele vem lá da minha avó, que era índia, que foi catada a laço e que tinha dificuldade de comunicação, todo mundo fala que ela não conversava com ninguém, e isso me faz sentir como se nunca eu fosse resolver essa situação. Ah, eu sinto que o meu medo vem lá da rejeição que a minha mãe viveu, que a minha mãe foi pega para criar, e eu carrego essa herança, essa dor que a minha mãe viveu, e muitas vezes eu sinto que eu não sou capaz, que eu não dou conta, eu sinto que eu estou sobrando na situação, eu sinto que eu não faço parte. Escreva algo mais ou menos aí parecido com esse exemplo que eu deixei aí para vocês. E aqui, gente, nós estamos aplicando, né? Sem conhecer aí a história de vocês, ouvir o relato de vocês, nós estamos aplicando o método libertação pela raiz, né? Nós estamos trazendo a consciência, nós estamos seguindo aquele passo a passo que eu coloquei aqui para vocês, ó. Tomando consciência, acolhendo e aceitando sem julgamento, entendendo de onde isso vem, trazendo uma ressignificação interna, entendendo a influência disso, né? A gente está seguindo aqui esses passos dentro desse exercício aqui, tá?
E agora, essa parte da ressignificação ali, eu quero que você repita aí, né, em voz alta, se tiver pessoa perto de você, escreva, né? Essa é a minha história. Eu honro e respeito a minha história. Cada um fez o que podia com o recurso que tinha, né? Dando lugar a essa situação que agora você identifica, que vem do avô, que vem da avó, que vem da mãe, que muitas vezes você carrega essa dor. E agora, em cima de tudo isso que você escolheu, que você escreveu, eu quero que você responda essas três perguntinhas. Como você pode ver essa ferida como uma possibilidade, como uma oportunidade de aprendizado e crescimento? Ah, Magda, eu posso ver que eu estava automatizando essa dor. E agora eu, com consciência, eu posso fazer diferente. Ah, eu entendo que é uma oportunidade de eu fazer diferente para os meus filhos. Ah, eu entendo que olhar para essas feridas hoje me faz entender muita coisa do meu comportamento, do que eu fazia automaticamente e eu nem percebia. Eu quero que você veja diante dessa dor que você descobriu um aprendizado e um crescimento, que você positive essa situação e essa dor, independente de que dor que seja. Ela trouxe para você um aprendizado e um crescimento, de que você pode fazer diferente, de que você pode é, honrar e respeitar a forma com que esse pai, essa mãe fez isso, esse avô, esse avó, mas você pode fazer diferente, porque hoje você tem bagagens e você tem conhecimento que os seus avós, os seus pais não tinham. E quais habilidades ou força você desenvolveu como resultado dessas experiências? O que você ficou boa? Ah, Magda, eu me tornei uma mulher forte. Com isso, eu sou muito trabalhadeira, eu me desenvolvi muito na área profissional, isso é uma coisa forte que eu tenho, um lado positivo que eu trago. Apesar de toda essa dor, eu desenvolvi que eu sou uma boa dona de casa, eu cuido das minhas coisas com zelo, com amor, né? Eu cuido muito bem dos meus filhos. Eu quero que você olhe uma habilidade sua e que você se orgulhe dessa habilidade que você tem, que você carrega, que você traga essa vibração de desse resultado positivo, que apesar de todas essas dores, você traz ali, juntamente com todas essas feridas, que são situações que você deu conta. E agora, como você pode transformar essa dor? Essa dor que você descobriu aqui, nós falamos, que você identificou, em uma força positiva para a sua vida. Dessas situações que você anotou. Como você pode transformar isso? Magda, eu percebi que quando eu vou negociar, eu entro muito nessa questão de troca. Igual os índios carregavam isso, muitas vezes eu saio até no prejuízo. O que eu dou é muito melhor do que eu recebo. Então, agora eu consigo ver e eu consigo transformar essa situação em a hora que eu for negociar, que vier na minha mente a troca, eu vou respirar fundo e eu vou pensar assim: eu posso fazer diferente. E aí você vai dizer o que você quer em troca daquilo. Ou
seja, você vai trazer a justiça, você vai vender e você não vai entrar na situação de autossabotagem, né? Esse é um exemplo. Mas, Magda, eu percebi que eu carrego muita coisa da minha mãe tinha uma vergonha, e, agora eu vejo que eu posso honrar a minha mãe fazendo diferente. Eu posso dar esse orgulho para minha mãe, ser uma pessoa mais proativa. Eu tenho certeza que se a minha mãe pudesse ver, se a minha mãe fosse viva, ou a minha mãe sendo viva, a minha mãe vai ficar muito feliz de ver que eu venci esse obstáculo que muitas vezes eu vivi repetindo o padrão dela. Então, como você pode transformar essa dor que você listou aí da sua história em uma força positiva? Aí eu posso observar isso melhor, eu posso estar mais atenta, eu posso honrar e respeitar, liberar perdão para aqueles que tiveram essa atitude, eu posso, né, numa oração, ser grata, agradecer, né, pelo que eles fizeram, do jeito que eles fizeram, que foi o que eles puderam ter feito, e me desligando de toda essa dor. Então, você vai positivar, né, essa dor e essa situação. Então, ele tem um exemplo, né? O medo de escassez que eu herdei me fez mais consciente e determinada a criar a estabilidade financeira. Se antes esse medo e essa escassez trazia para você mais escassez, eu quero que você escreva positivando. Magda, mas isso ainda não aconteceu, você me falou agora, eu estou refletindo isso agora. Não faz mal. Eu quero que você já escreva e já positive isso como verdade, para você romper essa barreira do medo, esse bloqueio de que você é uma coitadinha e que você herdou essa instabilidade financeira e que você não consegue. Não, você precisa acreditar. Você precisa compreender que o processo de cura, ele é um processo de consciência e libertação. Você pode romper essa barreira. E você pode declarar que tudo isso que você recebeu da escassez, da sua mãe ser muito munheca, da sua mãe ser muito segura, que hoje você consegue, de forma consciente e determinada, ser mais próspera, ter a abundância na sua vida. Eu quero que você se libere, porque muitas vezes nós ficamos presos nas nossas crenças e naquilo que a gente acredita e a gente não consegue sair daquele processo de dor. E aí a gente fica totalmente amarrado naquela situação pelos nossos pensamentos, pela nossa mente, pela forma de pensar que a gente traz dos padrões hereditários e que você pode sim fazer e agir de forma diferente. E dessas questões que você escreveu, né, escreva aí pelo menos umas 3 frases de afirmação positiva. Tipo assim, eu sou livre e eu posso prosperar. Eu sou livre e eu posso emagrecer. De repente você vem no padrão de obesidade. Eu sou livre e eu posso guardar dinheiro. Se você vem de um padrão de consumismo. Eu sou livre e eu posso ter uma vida abundante.
Posso ser próspero, eu posso atrair dinheiro de forma abundante, eu posso ser controlada, no meu processo de alimentação, eu posso ter controle do que eu como, eu não preciso comer, comer, comer até passar mal, eu tenho controle, eu posso. Acredite, olhe para isso, enfrente isso. Ou eu posso viver um relacionamento onde eu posso dar e receber sem medo de ser amada. Ah, eu não falo que amo, porque se o marido saber que eu amo, aí ele vai começar a fazer um monte de palhaçada. Aí ele vai fazer um monte de coisas que vai se aproveitar de mim. Na verdade, tudo isso são crenças, medos e dores emocionais que você carrega e que é necessário você olhar para essa ferida, você olhar para essa dor. Então, eu quero que você positive. Não, eu posso dar e receber carinho. Eu posso. Eu não tenho que ter esse medo, eu não tenho que ter essa trava.